Neste momento eu passo a palavra à senhora Brenda Brito, pesquisadora sênior do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, para a sua manifestação. Obrigada, boa tarde, senador Comparato, e agradeço o convite para falar nessa reunião, nessa consulta. Cumprimento os demais participantes, senadoras e senadores presentes. Eu gostaria de compartilhar minha tela com eles. Acho que está habilitado, né? Só minha vez enquanto estiver apresentando. Já aparece? Já foi disponibilizado, já apareceu. Ok, obrigado. Eu peço desculpa porque tem uma obra em cima do meu andar, então pode ser que apareça um barulho de marretadas, mas vamos torcer para ser viável aí a minha fala. Bem, queria mais uma vez agradecer pelo convite. Eu sou pesquisadora social do IMAZON, que é o Instituto de Pesquisa Não Governamental, sediado em Belém. Atuamos há 32 anos com a missão de promover sustentabilidade e conservação na Amazônia. Eu vou apresentar alguns resultados de estudos que a gente tem publicado desde o ano passado nesse tema de regularização fundiária. Já é um tema que a gente se dedica aí há pelo menos 15 anos de estudos. E a gente tem feito várias avaliações justamente para entender impactos de regularização fundiária, limitações da legislação e pontos que são necessários avançar para que a gente possa, digamos, harmonizar as leis fundiárias com a legislação ambiental e com os objetivos de redução do desmatamento. Bem, nós estimamos que cerca de quase 29% da Amazônia Legal estaria numa situação fundiária não destinada ou incerta. Incerta porque muitas vezes essa área já pode ter sido destinada, mas a gente não consegue acessar informações públicas. Isso seria em torno de 143 milhões de hectares. E aqui a gente não considera nesse cálculo a área que está inscrita no Cadastro Ambiental Rural, porque, como a gente está avaliando regularização fundiária, o CAR, né, ele é uma informação autodeclaratória que praticamente não tem sido verificada pelos órgãos, então a gente, nesse caso aqui, opta por não usar o CAR como um sinônimo de área já privada, né? Então, nesse caso, a gente teria esse em torno de quase um terço da Amazônia destinada, e nessa área a gente estima que em torno de 41% do desmatamento ocorrido entre 2013 e 2021 está ocorrendo justamente dentro dessa área sem destinação, com destinação incerta, que seria no mapa essas áreas em branco, em grande parte aqui no estado do Amazonas, no Pará e também distribuído em outras porções por outros estados da Amazônia Legal. A gente entende que esse desmatamento que está ocorrendo nessas áreas não destinadas, eles, na verdade, são um grande indício de que essas áreas estão sendo ocupadas com a expectativa de que, em algum momento, o poder público vai legalizar essas ocupações, emitindo títulos de terra. E isso acontece porque nós temos na nossa legislação de terras, que opera na Amazônia, tanto na escala federal como nas escalas estaduais, nós temos legislações que acabam incentivando o que a gente chama de grilagem, né, que são crimes praticados para obter a posse e propriedade da terra, e também incentivando o desmatamento. E eu gostaria de comentar aqui sobre 4 incentivos que a gente já identificou nesse conjunto de leis que levam a esse resultado. Um deles é o fato de que as leis acabam permitindo essa continuidade de invasão de terras públicas, porque no caso, por exemplo, das leis estaduais de terra, muitas vezes falta uma data limite para que essa ocupação possa ocorrer para ter direito a um título de terra. Então, como, por exemplo, a lei do Amazonas, ela não determina uma data limite, então quem ocupa uma área hoje e se ficar nela durante 5 anos, pode eventualmente se habilitar para receber um título de terra. Então, isso acaba sendo um estímulo contínuo para a ocupação. No caso da legislação federal, o problema ele não é a falta da data limite, o problema é a alteração dessa data. Né? Então, a gente teve, por exemplo, em 2017, a Lei 13.465, que alterou essa data limite, que antes era de 2004, e acabou sendo colocada para 2011. Então, houve uma extensão de 7 anos nessa data.
E a gente tem também tramitando hoje em dia no Senado, que inclusive está na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Agricultura e de Meio Ambiente, 2 projetos de lei que, se aprovado, já foi alvo de outras audiências aqui no Senado, se qualquer um deles for aprovado, de fato, isso também vai abrir brechas para legalizar ocupações que ocorreram após a data limite atual, que é 2011, porque eles criam uma possibilidade de venda dessas áreas com licitação, e no caso específico do PL 510, ele também faz uma extensão novamente dessa data. Então, toda vez que a gente tem essas flexibilizações, isso manda uma mensagem de que essas áreas que são continuamente ocupadas e desmatadas podem ser regularizadas, que é o que a gente chama desse ciclo de grilagem e desmatamento, né, que é um ciclo histórico de ocupação de terras no Brasil, que começa com a ocupação da terra pública, seguida do desmatamento, finaliza aquela ocupação, e aí essas áreas são inscritas em cadastros como CAR, ao pedido de titulação dos órgãos fundiários, e quando a legislação não permite que essas áreas sejam regularizadas, o que a gente observa, então, uma pressão sobre o legislativo e o executivo para que essas leis sejam alteradas. Muitas vezes, no início, por via medida provisória, mas também na sequência, né, por projeto de lei, como a gente viu em 2017, como a gente tem, nesse momento, essa ameaça desses 2 PLs. Né? E uma vez que essa legislação é alterada, então você impulsiona esse ciclo ocupando. Então, a gente tem visto com bastante preocupação o avanço dessa fronteira de ocupação, como o Tasso colocou na apresentação dele, né, sobre o estado do Amazonas e do Amazonas, com muitas características que relembram esse histórico de ocupações de terras públicas em outras regiões que já estão muito desmatadas na Amazônia. Um segundo problema que a gente observa nas leis de terras é o fato de que, na verdade, não se proíbe a titulação de áreas desmatadas ilegalmente. Mesmo na Lei Federal 11.952 de 2009, não existe uma vedação a que áreas que foram desmatadas após a data lá do Código Florestal de 2008 possam ser regularizadas. O que existe no caso da Lei Federal, o decreto, na verdade, é uma grande exceção, uma situação em que se houve uma autuação ambiental e se for feita uma vistoria, se constatar que naquela área, na verdade, não tem uma produção, mas só um desmatamento, aquele responsável precisa assinar um termo de ajustamento de conduta. Mas essa é a única situação, na verdade, não se impede a titulação de acordo com a legislação. E, por outro lado, também não se exige os compromissos de recuperação de desmatamento legal antes da titulação na maioria dos casos. Como eu comentei, existe uma exceção no caso da Lei Federal em casos muito específicos, mas isso, de fato, deveria ser uma regra, né, que qualquer desmatamento ilegal detectado, o próprio responsável pela área deveria se comprometer antes de receber o título para fazer a recuperação ambiental desses imóveis. Por outro lado, existem cláusulas dentro do título de terra que obrigam que a lei ambiental seja cumprida. Porém, como já ficou demonstrado pelo Tribunal de Contas da União em 2 auditorias que foram feitas na esfera federal, não há monitoramento dessas obrigações socioambientais pós-titulação. A violação dessas cláusulas, além seja a perda do título de terra, é uma cláusula resolutiva que a gente chama, é uma condição para que aquela terra seja mantida em nome daquela pessoa que recebeu o título. Mas quando você não tem o monitoramento dessas cláusulas, na prática também se está criando aí um ambiente de impunidade e de quase que certeza de que esses desmatamentos, mesmo que ocorram após a titulação, não vão ser punidos do ponto de vista fundiário, ou seja, a pessoa não vai perder a terra. E o último ponto que eu queria até concentrar um pouco mais de tempo aqui na apresentação é o fato de que os procedimentos de destinação de terras públicas federais, especialmente no caso, eles não garantem a aplicação dessa destinação seguindo prioridades da legislação. Isso aqui é um ponto bastante grave que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente fala de prioridades legais de destinação de terra pública, basicamente a gente está falando como prioridade número 1 aqui, a partir da Constituição e da leitura da legislação, para a destinação de terras indígenas, de territórios quilombolas, de comunidades tradicionais, criação de unidades de conservação, concessões florestais, reforma agrária, e eu diria que lá no final é a titulação privada, se não houver nenhuma dessas outras categorias incidindo, com demanda incidindo sobre aquele território. Essa seria, digamos aqui, uma ordem de prioridade legal.
Mas de destinação. Mas o que a gente observa, de acordo com os procedimentos adotados hoje em decreto, é que essa não é a ordem que está sendo seguida. E eu vou falar aqui especificamente do caso da Câmara Técnica de Destinação de Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, que foi uma Câmara criada em 2013, hoje em dia regulada por um decreto de 2020, decreto 952, e basicamente essa Câmara é formada por órgãos do governo federal, que tem atribuição de destinação fundiária, como o FUNAI, ICMBio, INCRA, hoje em dia o MAPA, Serviço Florestal, e esses órgãos, então, analisam de forma coletiva qual seria os interesses para a destinação de determinadas glebas públicas. Porém, o que a gente observa é que, aqui olhando o resultado dessa Câmara Técnica até 2018, que é os dados que a gente conseguiu coletar, a maior parte, quase 70% das terras públicas que passaram pela avaliação da Câmara Técnica, elas foram destinadas para a regularização fundiária. Houve em torno de 7,9 milhões de hectares que foram destinados para o Ministério do Meio Ambiente, para a criação de unidades de conservação. Algumas áreas ainda estavam em estudos, especialmente por conta de demandas de demarcação de terras indígenas, que estavam aguardando estudos antropológicos. Porém, chama a atenção o fato de que quase 70% do resultado da Câmara foi para a regularização fundiária, o que significa que seriam áreas alocadas para uma privatização, eventualmente com a emissão de título de terra. É uma área muito significativa. Quando a gente olha qual é a sobreposição entre esses dados da Câmara Técnica e as florestas públicas federais não destinadas, que estão no cadastro do Serviço Florestal, a gente começa a perceber que existe sobreposição de áreas que foram destinadas pela Câmara Técnica para a regularização, mas que, na verdade, elas estão em cima de florestas públicas não destinadas. E aí a gente começa a ver um grande problema. Então, vejam, aqui nesse mapa, a gente está mostrando em verde seriam as florestas federais não destinadas que não têm sobreposição com decisões de Câmara Técnica. Todas as outras cores significam que são florestas não destinadas que ou a Câmara Técnica indicou que seriam destinadas para regularização, ou o INCRA, na época Terra Legal, hoje em dia o INCRA, já possui imóveis georreferenciados para titulação, que seria essa cor mais vinho, e a gente também colocou aqui áreas que estão inscritas no Cadastro Ambiental Rural sobrepostas a essas florestas públicas. Então, a gente começa a perceber que existe uma ameaça muito real às florestas públicas não destinadas, que não é apenas no Cadastro Ambiental Rural. Eu queria chamar essa atenção. Para mim, o mais grave não obviamente, o Cadastro Ambiental Rural sobreposto, mas mais grave ainda é o fato de que você dê decisões do ponto de vista de destinação fundiária, meio que indicando que essas florestas públicas seriam alocadas para regularização. E aqui a gente tem os números dessa análise que a gente fez, né? Então, a gente percebe que 69%, tirando a sobreposição entre essas camadas, né, Câmara Técnica, CAR e imóveis já referenciados, 69% das florestas públicas federais não destinadas já estariam sob alguma ameaça dessa privatização via regularização fundiária. E esse, para mim, é um dado bastante grave. 2 minutos. Áreas, por serem florestas públicas não destinadas, não devem ser alocadas para titulação individual, né, porque a gente chama de privatização. Isso eu falo porque, de fato, está na lei. A Lei 11.952, que é a principal lei de regularização fundiária federal, ela fala no seu artigo 4º que não são passíveis de alienação, né, de titulação ou concessão de direito real de uso às florestas públicas, nos termos da Lei 11.254, que é a Lei de Gestão de Florestas Públicas. Então, a própria Lei de Regulação Fundiária, ela já veda essa possibilidade. Porém, essa lei está sendo desrespeitada quando a gente tem aqueles imóveis sendo já referenciados para titulação nessas áreas e quando a gente tem a Câmara Técnica também indicando regularização nessas áreas. E isso está acontecendo justamente, como eu falei, por conta dos procedimentos. Então, não é necessariamente a lei, nesse caso, que é o problema é o decreto, é um procedimento que a Câmara segue para fazer essa destinação. Lá no artigo 12 do decreto 10.592, existe essa previsão de que há uma consulta, né, de determinada gleba aos órgãos que eu mencionei, FUNAI, Serviço Florestal, ICMBio, mas aí vem uma regrinha no parágrafo 3º dizendo que, na ausência de manifestação, ou seja,
Se o ICMBio não fala nada, se a FUNAI não fala nada, se o Serviço Florestal não fala nada, o pressuposto é que a área vai para a regularização. E isso é uma inversão do que a lei está falando. 15 segundos. Quando a lei fala que você não pode destinar, você não pode dizer que o pressuposto é que ela é regularização. O pressuposto é que ela é floresta pública e ela deve permanecer como tal, sendo destinada para as categorias previstas na Lei de Gestão de Florestas Públicas. Então, esse aqui é um problema grave e, por isso, as recomendações que a gente faz nesse caso seriam revogar o artigo 11, 12, na verdade, do decreto 10952, revogar as decisões da Câmara Técnica que destinaram florestas públicas para a regularização fundiária, indeferir os pedidos de titulação que estão sobrepostos a florestas públicas e definir uma nova regra de operação dessa Câmara Técnica, que é uma instância importante do ponto de vista de tentar promover algum tipo de coordenação, mas cujo procedimento ele claramente é ilegal, na minha avaliação. E esse novo procedimento deveria prever, por exemplo, consultas públicas colocando disponível quais são as glebas que estão sob avaliação para que qualquer interessado possa enviar contribuições para a avaliação da Câmara, definir uma nova instância de coordenação. Eu defendo que quem coordena a Câmara Técnica deveria ter um caráter, digamos, mais supervisor das diferentes instituições, talvez até na Casa Civil, e deixar explícito nesse decreto quais são as categorias de destinação que são permitidas por lei em florestas públicas. E, finalizando, eu deixo aqui apenas essa informação de que a gente, então, publicou vários estudos sobre esse tema e posso encaminhar para a comissão. Os dados que eu falei hoje são principalmente desses 2 primeiros estudos, mas a gente também tem um estudo mais recente que ele foca especificamente na política de titulação, fazendo um apanhado do histórico do programa Terra Legal, de como foi esse repasse para o INCRA, que aí pode ser, enfim, um objeto de alguma próxima contribuição, mas que eu fico à disposição para contribuir com a comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, querida Brenda Brito, e pode ter certeza que todas as suas sugestões eu já estou aqui demandando à equipe da CMA e a minha equipe também para recolher, porque é inaceitável termos um parágrafo que estabelece que, diante da omissão do órgão, presume-se como não tendo nenhuma objeção. Está invertendo a lógica. A lógica não é essa. Então, esse é mais um dos projetos de retrocesso na pauta ambiental, mas que pode contar comigo aqui e com o meu empenho e com essa comissão do meio ambiente